no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, durante uma quarta parte do dia, e durante a outra quarta parte do dia, e fizeram confissão e adoraram o Senhor Deus. Verso 4, Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Verso 5, os levitas Jesua, Cadimiel, Bani, Hassabneias, Serebeias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus de eternidade e eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Até aqui, amém? Fiquemos com as nossas Bíblias abertas. Vamos para mais uma palavra de oração, uma rápida palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela benesse dessa ocasião, Senhor, de estarmos reunidos na tua casa, ó Deus, em prol da tua palavra, Senhor, reunidos em teu santo nome, para a glória do Senhor. Senhor, que nesta manhã, ó Pai, o Senhor nos ajude, nos conduza, nos ilumine, diante daquilo que nós meditamos acerca desse texto, pensamos sobre ele, Senhor, de tudo aquilo que o Espírito Santo nos deu como ferramenta, Senhor, para expormos este texto, a porção desse texto nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido na vida de toda esta amada comunidade, na vida de todos os irmãos, na vida de todos aqueles que nos acompanham de forma remota. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, num primeiro momento eu havia pensado, nós que terminamos o capítulo 8 com o pastor Jorge nos 2 últimos domingos, domingo passado e o outro domingo anterior, e eu havia pensado num primeiro momento a trazer para os irmãos a porção de exposição do verso 1 ao verso 15. Do verso 1 ao verso 15, nós temos, na verdade, dois grandes temas aqui na porção desses versículos, que seria o tema sobre quebrantamento do povo de Deus e exaltação a Deus. Por uma questão didática, eu preferi nesta manhã tratar apenas de um desses temas. Eu acho que eu conseguiria ser mais didático com os irmãos e a gente conseguiria entender a porção desse tema aqui no capítulo 9. Nós temos inclusive um capítulo 9 bem extenso, diga-se de passagem para a exposição, são 37 versículos, mas hoje pela manhã o Senhor me direcionou para conversar com a amada igreja, muito mais sobre o tema acerca de quebrantamento. Eu quero focalizar sobre a perspectiva de quebrantamento e à luz desse texto, como que nós podemos entender o quebrantamento do povo de Deus do ponto de vista bíblico, sobretudo na perspectiva aqui do livro de Neemias. Então, por essa razão, eu considerei melhor ficarmos do versículo 1 ao versículo 5. Se porventura for da minha parte dar um tema para essa mensagem, o tema seria o quebrantamento do povo de Deus. O quebrantamento do povo de Deus. No primeiro momento, eu quero, como guisa de introdução, trazer 3 pontos aqui que me chamam a atenção, antes de entrarmos no texto propriamente dito. Primeiro ponto aqui, que eu acho que é muito salutar a gente analisar, a partir do que nós nos encontramos aqui no capítulo 9. Primeiro ponto. O povo se reuniu para ouvir a palavra. Isso aqui é plenamente exposto, sobretudo no capítulo, isso não só no capítulo 9, mas também no capítulo 8. E é uma questão muito interessante aqui, que eu quero abordar no decorrer dessa exposição, é que, quais são os efeitos práticos que a leitura, explicação e aplicação da palavra, ela causa no povo de Deus. Esse é um ponto que me chama muita atenção e que é extremamente fundamental que a gente analise nesta manhã.
quais são os efeitos práticos que causa no povo de Deus a leitura, a explicação e a aplicação da palavra. Esse é um primeiro ponto aqui que fará parte da nossa exposição. Um segundo ponto aqui que fará parte da nossa exposição é a gente entender uma coisa. E isso é algo que precisa acompanhar o povo de Deus. E precisa acompanhar o povo de Deus nos seus mais diferentes contextos históricos. É que, no momento que a liderança ela se reuniu para se aprofundar na palavra de Deus, leia-se aqui, não acerca da palavra de Deus, mas na palavra de Deus. Essas duas preposições fazem total diferença. Se eu falar que eu preciso compreender acerca da palavra de Deus, é que eu preciso estudar tudo aquilo que diz sobre a palavra de Deus. Não que isso seja algum problema ou que não seja interessante. Mas aqui, em Neemias capítulo 9, a liderança se reúne para compreender, se aprofundar na palavra de Deus. Para compreender a palavra de Deus. Para aquilo que a palavra de Deus coloca como ordenança para o povo, como lei para o povo. E tudo aquilo que o povo tem que entender a partir de que é explicado na palavra. Isso aqui é um ponto muito interessante. E aqui, no momento que isso acontece, é que nós conseguimos enxergar restauração religiosa no povo de Jerusalém. Irmãos, um ponto que eu acho, entre muitos outros pontos do que a gente tem estudado no livro de Neemias, desde o primeiro momento que o primeiro capítulo foi exposto. E pelo menos até hoje, que nós teremos conhecimento até o versículo 5 do capítulo 9. E que é algo que eu percebo que é algo que a gente precisa guardar no coração, à luz desse livro. Se a gente não conseguir guardar nenhuma outra coisa, que pelo menos a gente guarde uma, é que para o povo de Deus, e necessariamente para Deus, a reforma espiritual, ela é extremamente tão fundamental como qualquer outro tipo de reforma. A questão em Jerusalém não era apenas a reconstrução estrutural, civil, arquitetônica, e não que não fosse importante, porque foi importante. Mas o que nós compreendemos, o que o povo de Deus precisava, era de uma reforma no coração. Era uma reforma nos seus princípios, nas suas práticas, na sua doutrina e na sua compreensão de religiosidade. Para isso, é interessante que no versículo 1 do capítulo 9, o texto já nos traz uma menção cronológica. Quanto tempo que o povo de Deus, que a liderança do povo de Deus se aprofundou para compreender a palavra de Deus. E como que isso causou efeitos práticos no povo de Deus? Nós temos uma informação aqui. 24 dias. Olha o versículo 1, a informação do versículo 1. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. 24 dias. Lendo a palavra. Para compreender esta palavra, para que isso causasse algum efeito no povo de Deus, na forma como na forma como esse povo deveria entender a sua necessidade de se reconciliar com Deus. E aqui, irmãos, eu acredito que nessa guisa de introdução cabe uma aplicação extremamente importante acerca do que nós temos de informação até aqui. É que, sem dúvida, não existe restauração para o povo de Deus se não for por intermédio da palavra. Se a palavra não for exposta, se a palavra não for explicada, se a palavra não for lida, se o povo não entender a palavra, se o povo não entender o que Deus quer para com o povo de Deus por mediante a palavra, irmãos, nós não temos como falar numa reforma espiritual do povo de Deus. Eu acho que no século 21 nunca foi tão oportuno falar sobre a reforma, a necessidade de uma reforma espiritual do povo de Deus. Nunca foi tão necessário para que nós falássemos sobre a necessidade, para que o povo entenda a palavra, compreenda a palavra, o que diz a palavra, o que explica a palavra, o que Deus quer com essa palavra.
O povo de Deus não pode caminhar no reino de Deus. O povo de Deus não pode caminhar na terra, numa comunidade de fé, na sua vida cristã, na sua carreira cristã, sem que ele não tenha essa resposta respondida no coração. O que Deus quer com essa palavra? O que Deus quer com o livro de Efésios? O que Deus quer com a carta de Colossenses? O que Deus quer com o livro de Gênesis? O que Deus quer para o Médici com o livro de Neemias? Porque Deus colocou no coração da liderança pastoral para que o livro de Neemias fosse exposto na igreja do Médici, versículo a versículo, domingo a domingo, todos os dias, até o último capítulo desse livro. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer a Deus: Senhor, o que tu queres que eu aprenda com Neemias? É nesse sentido que nós precisamos ter um relacionamento com Deus a partir da sua palavra, é por meio da palavra. Nós percebemos, inclusive, que as menções que o livro sagrado faz, no que diz a respeito do povo de Deus estudando a palavra, da liderança estudando a palavra, nós temos isso a partir de Neemias capítulo 8, no versículo 1. Vamos voltar só um pouquinho. Neemias capítulo 8, no versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, nessa menção acerca do capítulo 8? É que era necessário, entenda, o ajuntamento do povo de Deus. O povo de Deus se reunia em congregação, para que escute a palavra de Deus, para que entenda a palavra de Deus, para que compreenda a palavra de Deus. Irmãos, isso é uma ordenança bíblica. E a questão aqui não era mais a estrutura dos muros de Jerusalém, porque os muros já estavam reconstituídos. Muitos já estavam nas suas casas. Muitos talvez já tinham voltado para a sua vida social, para a sua vida civil. E talvez, no momento que isso aconteceu, talvez Neemias dissesse: pronto, a obra está acabada, nós terminamos. Podem voltar para as suas vidas, podem continuar do que vocês faziam, daqueles que compram, daqueles que vendem. Podemos continuar com as nossas vidas sociais. Mas o que é que a gente percebe aqui no livro de Neemias é que é um sonoro não. Se os muros foram levantados, se Jerusalém agora não é mais opróbrio, se não é mais vergonha, se Jerusalém agora é uma nação a qual podemos dizer: nossa nação está restaurada e reconstituída, agora nós precisamos reformar o coração, nós precisamos reformar a espiritualidade do povo de Deus. Isso é um ponto central aqui. E um terceiro ponto, ainda na guisa de introdução, é que certamente o avivamento é uma ação de Deus, produzida pela força e pelo poder do Espírito Santo. Nós não temos dúvidas disso. Não é homem que produz avivamento, é Deus que produz avivamento. Porque o avivamento, do que nós conhecemos de historicidade bíblica, é Deus, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus que produz isso. Todavia, é muito interessante a gente analisar como é que Deus, nas suas diferentes épocas históricas, dentro do contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, e entre muitos homens e mulheres de Deus que viveram experiências de avivamento, que é muito interessante a gente analisar a maneira como Deus age quando o povo dispõe o coração para exaltar a Deus. É muito interessante a gente analisar como é que Deus age em muitos momentos da historicidade bíblica, quando o homem, ou quando na verdade um povo ou uma comunidade se dispõe a exaltar a Deus, se dispõe a orar,
se dispõe a entender a palavra, se dispõe a ler a palavra, se dispõe com fome no coração e dizer: Senhor, eu quero entender a palavra. Senhor, eu quero entender esse texto. Senhor, eu quero entender o que significa isso. Me parece que aqui no livro de Neemias o povo estava com fome disso. É como se dissesse: Esdras, nos explica a palavra. Esdras, eu quero entender a palavra. Neemias, nos explica a palavra. Nós queremos compreender a palavra. Nós queremos compreender o que essa palavra diz, o que essa palavra me orienta, o que essa palavra tem para mim. O povo de Deus aqui é faminto por isso. O povo de Deus aqui, dentro dessa porção, do que nós encontramos aqui no capítulo 9, é como se conclamasse e dissesse: nós queremos compreender esta palavra. Nessa perspectiva, eu quero apontar, à luz desse texto, pelo menos 5 pontos do que nós podemos entender como um quebrantamento bíblico. Primeiro dele, quebrantamento é um ato de contrição. Vamos para o verso 1. No dia 24 deste sétimo mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Meus queridos irmãos, o que nós entendemos como um ato de contrição? É um ato de se humilhar. No Antigo Testamento, isso não é a primeira vez. Nós encontramos diversas evidências, diversas referências, quando o povo de Deus, ele vai se humilhar diante de Deus. E a expressão vestir-se de pano de saco era uma forma no Antigo Testamento das pessoas, de profetas ou de reis, se colocarem diante de Deus, se humilhando diante de Deus. Isso é um quebrantamento. Se humilhar diante de Deus é quebrantar-se diante de Deus e dizer: Senhor, a minha condição de miserabilidade é essa, porque eu sou pó, porque se não for de Ti eu nada tenho, se não for de Ti eu não existo. Irmãos, isso é uma questão muito interessante, ao mesmo tempo muito graciosa. Toda a nossa funcionalidade corporal, orgânica, circulatória, cardíaca, tudo que nesse momento funciona bem, é por causa de Deus. Eu não tenho garantias, irmãos, de que amanhã eu estou bem, eu estou respirando. Eu não tenho garantias. Por mais que amanhã eu vá no médico, e eu vá no cardiologista, e eu tenho contato com os melhores médicos possíveis, isso não é nenhum problema. E ele me deu um diagnóstico pleno, dizendo que: Leandro, você está muito bem. Isso não é garantia de que eu vou viver muito. Se humilhar diante de Deus é ter o reconhecimento pleno de que se nós existimos, se nós temos alguma coisa, se alguma coisa em nós é por meio da graça de Deus. Me parece que o povo entendeu isso aqui. Por isso que quando eles foram se apresentar a Deus, eles vão se apresentar de forma humilhada. Eles vão se apresentar com jejum. Diga-se de passagem, esse povo vinha da festa dos tabernáculos. Pastor Jorge expôs na semana passada. Vindo da festa dos tabernáculos, agora eles resolveram jejuar. Resolveram colocar diante de Deus e dizer: Senhor, nós nos humilhamos a Ti. E aqui eu acho que tem uma questão extremamente importante para os nossos dias. Eu quero que os irmãos tenham muito cuidado, mas muito cuidado, com o que se é proliferado de teologia triunfalista. O que é, Leandro, uma teologia triunfalista? A teologia triunfalista é aquela que dá ênfase nas confissões positivas. De que se você decreta, você tem. De que você coloca, você lança a frase de tal forma, isso Deus vai lhe escutar por causa do efeito da frase. Irmãos, isso não tem base bíblica. Isso é o contrário de humilhação. Triunfalismo sobre o homem é o contrário de humilhação do homem diante de Deus. Para esse povo aqui não tinha confissão positiva.
Para esse povo aqui não tem ênfase ao sucesso, não tem ênfase ao materialismo. Para esse povo aqui não é o homem no centro, não é música carnal no centro. Para esse povo aqui é humilhação plena diante de Deus, coração contrito, humilhado, dizendo: Senhor, minha condição é de miserabilidade. Fuja, irmão, fuja, mas fuja. Fuja de discurso que diz que você é a parte mais fraca de Deus. Fuja desses discursos. Isso, irmãos, isso é teologia maligna. Isso é doutrina maligna. Isso não é palavra de Deus. Isso, irmãos, isso ataca a soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as épocas, sobre toda a existência. Para Deus não há parâmetro sequer. Isso é Deus. O povo aqui entendeu isso. E eu quero deixar um adendo sobre teologia triunfalista. Teologia triunfalista, ela é sobretudo propagada nas músicas. Tem muita música de artista gospel que é música carnal. Isso é lixo, não escute. Para esse povo aqui, não tinha frase de remova minha pedra. Para esse povo aqui, não tinha frase de efeitos positivistas. Para esse povo aqui, não havia nenhum discurso que colocasse ele sobre o centro, no lugar de Deus. Para esse povo não. Isso é algo que a gente tem que guardar no coração. Lutero diz uma frase que a gente precisa guardar: a música é serva da teologia. Se uma música não está de acordo com a sã doutrina que eu creio, não é música para ser escutada, não é música para ser cantada. Porque música também prolifera doutrina. Música também prolifera doutrina. Verso 2. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Segundo ponto sobre o quebrantamento que eu quero abordar nessa exposição. O quebrantamento passa por uma separação de tudo que Deus condena. Preste atenção numa coisa aqui que ela é bem interessante. Em primeiro lugar, se para as lideranças constituídas aqui e para Neemias, se não fosse convertido a Deus, e nesse contexto a lei de Deus e o judaísmo, não participaria dessas reuniões. Isso não é um princípio, irmãos, isso não é um princípio, sobretudo, de desconsiderar o outro diante de Deus. Isso é um princípio teológico. O que eles entenderam da linhagem de Israel de não colocar estrangeiros na participação desse momento e dessa reunião? Porque para Deus é ofensivo. Porque para Deus o seu povo não pode se misturar com aquilo que Ele condena. Eu poderia citar diversas bases bíblicas para expor isso. Mas eu quero citar o próprio Neemias no capítulo 7, versículo 64. Neemias capítulo 7, versículo 64. Que o texto diz assim: estes procuravam o seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O que nós entendemos aqui, irmãos? Nesse contexto aqui, foi procurado na linhagem de Israel aqueles que eram ou não eram da linhagem de sacerdócio. Leia-se, da linhagem de Arão. Para Neemias, se não for da linhagem de Arão, conforme Deus havia ordenado o seu povo, não assumiu o sacerdócio, logo não faz parte de liderança. Para Neemias esse era o parâmetro. Nesse momento, para os levitas, esse era o parâmetro. Da mesma forma, esse precisa ser nosso parâmetro. Mas como é que eu posso aplicar isso? Eu quero trazer uma reflexão que eu acho que ela cabe muito dentro dessa perspectiva.
é que a queda espiritual de uma comunidade começa quando ela insere práticas e doutrinas estranhas à palavra de Deus. Quando uma igreja começa a tirar do púlpito a centralidade da palavra de Deus e coloca coisas estranhas àquilo que Deus orienta, ordena, isso é um perigo para a espiritualidade dessa comunidade. Quantas vezes o povo de Deus caiu? Quantas vezes Deus julgou o seu povo por colocar doutrinas, povos e culturas estranhas no meio do povo de Deus? Quantas vezes? E isso é um princípio, sobretudo, doutrinário e teológico. Basta a gente analisar pelo menos a doutrina de 3 apóstolos no Novo Testamento, para que a gente tenha certeza de como Deus é preocupado com a doutrina de uma igreja. Basta a gente analisar a doutrina de Paulo. Basta a gente analisar a doutrina de Pedro. Quando em uma das suas epístolas, ele prega sobre os falsos mestres. Basta a gente analisar a doutrina do apóstolo João, quando em uma das suas cartas também fala da questão dos falsos mestres. Irmãos, Deus se preocupa com a doutrina de uma igreja. Deus se preocupa com a teologia saudável de uma igreja. Deus se preocupa com o ensino de uma igreja. Ou seja, o que nós compreendemos aqui? Que a reforma espiritual desse povo não poderia partir de outra coisa senão da palavra. Se não partisse da palavra, não há reforma espiritual do povo de Deus. Isso é extremamente claro aqui. Terceiro ponto. Ainda no versículo 2, quebrantamento passa por uma confissão de pecados. Vamos para a parte B? Aliás, vamos ver o versículo 2 todo. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os seus estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Vamos pensar um pouquinho aqui. Por que o povo aqui faz confissão dos seus pecados e dos pecados dos seus pais? Em primeiro lugar, povo de Deus é assim cunhado como povo de Deus. Parece até uma redundância, mas não é, porque o povo de Deus é povo. Povo de Deus é corpo. Povo de Deus são muitos membros, um concatenado a outro. A metáfora que Paulo utiliza para pregar aos Coríntios é uma metáfora perfeita. Como é que a gente analisa os membros do corpo e metaforiza isso com igreja? É assim que Paulo entende. Cristo é o cabeça, mas todos os demais membros fazem parte da igreja de Cristo. O que isso implica para mim? O que isso implica para a igreja? Isso implica, irmão, que o meu pecado reverbera para os irmãos. Minha moralidade reverbera para os irmãos. Não é só liderança pastoral, mas eu como ovelha também, nós como ovelhas também. Daquilo que eu sou, daquilo que eu creio, daquilo que eu confesso, daquilo que socialmente eu me comporto, eu reverbero para com os irmãos também. Leandro, base bíblica para que você defenda isso. Irmãos, Josué, capítulo 7, verso 10 e 11. Josué, peço para os irmãos colocarem, por favor. Josué, capítulo 7, versos 10 e 11. Só uma breve contextualização. Esse capítulo 7 de Josué trata sobre o pecado de Acã. Pastor Rony já expôs esse texto aqui, expôs ele inclusive no ano passado. Os irmãos conhecem esse texto porque Acã, ele esconde na sua tenda em terra despojos que Deus havia ordenado que não era para esconder. O que esse versículo 10 e 11 nos traz aqui? Pedir para os irmãos colocarem, por favor. Versículo 10 e 11. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Orem, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras, e os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O que essa parte aqui nos traz, que é uma contextualidade extremamente importante aqui?
O povo de Deus foi punido por causa do pecado de Acã. E no verso 11, Deus diz a Josué: Israel pecou. Israel pecou. Por que Deus não considerou unicamente o pecado da família de Acã e de Acã para Josué? Porque o princípio para Deus é que aquele pecado afetaria toda Israel e toda a comunidade. O que eu aprendo aqui e por que o povo de Deus ora pela confissão do pecado dos seus pais? Por que, irmãos? Porque isso é um princípio bíblico de que eu tenho que orar por mim e eu tenho que orar pelos pecados de forma comunitária. Os irmãos já devem ter, em vários cultos nossos aqui, no momento da direção do culto, em que pastor, ou mesmo algum querido irmão, ele diz: façamos oração por confissão de pecados. Os irmãos devem lembrar que isso é comum. Por que isso acontece? Isso é um princípio bíblico. Esse é um princípio bíblico e mais, isso me faz entender que a confissão de pecados é, sobretudo, a maior evidência de arrependimento. Pedir para os irmãos colocarem, por favor, Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. O que eu entendo com confissão de pecados em Provérbios 28:13? Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará a misericórdia. O que isso implica para o povo de Deus nesse contexto aqui de Neemias? Que eles não poderiam se apresentar diante de Deus escondendo pecados. Que eles não poderiam exaltar a Deus, compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, se eles tivessem um coração carregado de pecados. O que nós aprendemos como na nossa vida prática cristã? Irmãos, no momento que a gente se apresenta diante de Deus, precisamos confessar pecados. No momento que a gente ora para Deus: Senhor, eu confesso os meus pecados. Senhor, eu coloco diante de Ti minhas transgressões. No momento que nós estamos em comunidade e nós vamos cantar ao Senhor, escutar o sermão do Senhor, que nós vamos nos reunir, adorar a Deus, exaltar a Deus, é bíblico que em comunidade nós possamos fazer confissões de pecados. Confissão de pecados, aqui à luz desse texto, é uma compreensão plena de que eu errei perante do Senhor e de que pela sua misericórdia, pela sua graça e pelos seus méritos, Ele nos ajudará. Se, à luz desse texto, se no nosso coração não é produzido arrependimento dos pecados e transgressões que eu cometo, nós precisamos diante de Deus colocar a nossa regeneração. Se no meu coração não é produzido arrependimento pelos meus pecados e transgressões, nós precisamos contestar a nossa regeneração. É muito nítido aqui que o povo de Deus compreendia isso. Por fim, ainda nesse ponto, quando pecamos, incluímos espiritualmente os nossos irmãos, a nossa família e a nossa comunidade. Quando pecamos, incluímos espiritualmente nossos irmãos, nossa família, nossa comunidade. Base bíblica, o que nós vimos em Josué no capítulo 7. Deus diz para Josué: Israel pecou. Quem havia pecado foi Acã e a família, mas Deus diz: Israel pecou. Terceiro ponto sobre quebrantamento, vamos para o versículo 3. Versículo 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, durante uma quarta parte do dia,
e durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Irmãos, olha que interessante. Qual é o princípio de culto que nós entendemos aqui em Neemias capítulo 9? Leitura da palavra, explicação da palavra, aplicação da palavra, confissão de pecados e adoração. O princípio bíblico de culto é o que nós estamos vendo aqui em Neemias capítulo 9. O povo para adorar a Deus confessa os pecados. Confessa o pecado dos seus pais. O povo para adorar a Deus escuta a palavra. Entende a palavra. A palavra é explicada. Lê a palavra. Aí eles adoram a Deus. Isso é o que constitui um culto bíblico. Não outras coisas. Isso constitui um culto bíblico. Para reforçar esse princípio, por gentileza, vamos voltar um pouquinho. Neemias capítulo 8, versos 7 e 8. Neemias capítulo 8, versos 7 e 8. Olha o verso 7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Irmãos, existe culto bíblico se o povo não aprende? Existe pregação da palavra sem aplicação dessa palavra, sem o povo entender? Leia-se, nós vimos isso lá ainda há pouco. Se reuniu todo o povo, aqueles que eram capazes de entender. Verso 8 ainda. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente. Na minha versão aqui, diz claramente. Dando explicações, de maneira que o que, irmãos? Que o povo o quê? Que o povo entendesse o que se lia. Tem culto bíblico sem pregação da palavra, sem explicação da palavra, sem entendimento da palavra. Irmãos, à luz desse texto, não tem culto bíblico. Se a palavra não é exposta, explicada, pregada, aplicada, à luz desse texto, nós não temos um culto que glorifica a Deus. Os irmãos entendem que a reforma desse povo, espiritual desse povo, está totalmente engendrada na compreensão da palavra. Neemias não tira um momento sequer, do entendimento da palavra. Um momento sequer. Um momento sequer é tirado a importância da reforma espiritual do povo considerando a palavra, entendendo a palavra, lendo a palavra. Dessa forma, não existe crescimento e amadurecimento de uma igreja se não há explicação da palavra. Eu queria que a gente retornasse para casa, à luz desses versículos aqui, guardando uma coisa no coração. Se a nossa vida espiritual, a minha vida espiritual, a vida espiritual dos irmãos, depender da nossa leitura bíblica. Vou repetir. Se a nossa vida espiritual, se a sua vida, se a minha vida espiritual depender da minha leitura bíblica, como vai ser minha vida espiritual? Parece extremamente controverso que o povo de Deus seja orientado sobre isso, para que nós como povo de Deus seja orientado sobre isso. Mas nos púlpitos tem sido gente ensinar o povo que ele tem que ler a palavra.
que ele tem que entender a palavra, que ele tem que saber para que serve a palavra, para que é a palavra, o que eu faço com a palavra. Parece controverso, porque o povo de Deus é o povo da palavra, mas nesse momento, no século 21, tem que pregar para o povo de Deus que ele tem que ler a palavra. Como assim nós temos que entender que tem que ler a palavra? Se é por causa da palavra que eu entendo sobre Deus, que eu entendo sobre Cristo, se eu entendo sobre a obra da salvação, é por meio dela. Eu não tenho como entender por outro meio, por outra forma, por outra maneira. Mas o povo de Deus no século 21, o povo de Deus entre aspas, se doutrina mais com música gospel do que com a palavra. Se doutrina mais com evento do que com palavra. E não há pecado, não existe pecado em eventos, desde que ele glorifique a Deus. Mas eu estou querendo dizer, de que o povo de Deus, à luz desse texto, à luz de Neemias e à luz de Esdras, precisa ter a principal preocupação, é no momento que ele sobe na casa do Senhor, que ele entenda a palavra. Que ele saiba o que é a palavra. Para que essa palavra? A pergunta que a gente tem que voltar para casa fazendo, até o final desse livro aqui, no momento que ele foi exposto aqui no Médici, é: Senhor, o que tu queres comigo em Neemias? Por que eu tive que aprender, Senhor, Neemias na minha igreja? Tem que fazer essa pergunta para o coração. Senhor, na minha igreja estão expondo Efésios, por quê? Para que, Senhor? O que eu vou fazer com Efésios, Senhor? Para que o Espírito Santo diga para nós: você vai fazer isso com Efésios, meu filho. Você tem que aprender Neemias para isso. Você tem que aprender sobre os levitas para isso. Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente não tem que achar que as coisas acontecem na igreja de forma arbitrária. Porque a gente está estudando um livro na escola bíblica dominical, porque o pastor teve vontade de estudar, então ele colocou. Como ele colocou, então a gente estuda. Eu venho, escuto o sermão, volto para casa. Não é isso que acontece. Existe espiritualidade envolvida nisso. Existe um agir do Espírito Santo nisso. Poderia ser outro livro, mas Deus quis que o Médici estudasse Neemias. Para que, igreja? Isso tem que ser confrontado no nosso coração. Não estou falando de Neemias porque nós estamos estudando Neemias, mas para tudo o que acontece na nossa igreja. Se o sermão hoje à noite foi em Salmos, não sei, Mateus, Lucas, se pergunte: Senhor, por que o Senhor quis que essa mensagem fosse exposta hoje? Por que o Senhor direcionou o pastor a pregar em Mateus, em Lucas, em João? Irmãos, faça essa pergunta ao coração, volte para casa com isso. Por que, Senhor? João 1, por exemplo. Eu não posso vir para a igreja, me sentar e achar que as coisas acontecem arbitrariamente. De que um livro é pregado porque é pregado. De que um livro é explicado porque foi explicado. A liderança pastoral teve desejo de explicar esse livro, então ele explicou. Não é só isso. Tem espiritualidade envolvida, tem Espírito Santo envolvido, tem Deus envolvido em tudo isso. Verso 4 e 5, para a gente encerrar. Verso 4 e 5. Jesua, Bani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Interessante que nos é apresentado aqui duas categorias de levitas, dois grupos. Inclusive alguns estão citados no primeiro grupo. Essa palavra aqui, clamar, ela tem um princípio aqui de intercessão pela comunidade. Se a gente acompanhar do versículo 1 ao versículo 5, o povo se reuniu, fez jejum, vestiu pano de saco, se humilhou, confessou os pecados, ler a palavra, ouvir a palavra, entender a palavra.
Agora, olha que interessante, os levitas, autoridades da casa de Deus, clamam pelo povo. Eu aprendo aqui um princípio que eu acho ele muito interessante. Todos aqueles que fazem parte de lideranças no corpo de Deus têm a função de interceder pelo povo de Deus também. Eles clamam ao Senhor, mas você pode dizer, mas irmão Leandro, o povo já tinha confessado os pecados, tinha confessado os pecados dos seus pais. Os levitas ainda se levantaram e clamaram ao Senhor. Sim, se levantaram e clamaram ao Senhor, porque isso acontece no coração de quem é arrependido. Quando alguém que está com o coração arrependido, humilhado, entendeu que ele é miserável diante de Deus, irmãos, ele se humilha diante de Deus quantas vezes for necessário, quantas vezes ele puder. Aí o verso 5, os levitas, Jesua, Cadimiel, Bani, Raza-Beneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se, agora é o povo, agora é para o povo, levantem-se e bendigam o Senhor. Que Senhor? Quem é o Senhor? O seu Deus, de eternidade a eternidade. O que nós aprendemos? Nos apresentamos para Deus de toda forma, cultuamos a Deus de toda maneira, fazemos como dá-se na telha. Eu vou pregar do jeito que me der na telha, ou tem um parâmetro bíblico de pregação? Eu canto como me dá na telha, ou tem um parâmetro bíblico para cantar? Eu me porto como dá na telha, ou tem um parâmetro bíblico para me portar? Inclusive, diga-se aqui, entender o que é um culto bíblico aqui, quando diz, a gente viu no capítulo 8, que o povo escutava a palavra, cada um em seu lugar. O que a gente compreende para o povo de Deus nesse momento aqui? É que quando a palavra de Deus está sendo lida, exposta e explicada, não há sobre a terra nada mais importante naquele momento, senão de entender a palavra de Deus que está sendo exposta para mim. Aí eles disseram: levantem-se e bendigam o Senhor. Sabe o que eu achei interessante? Não que fosse um problema, não que fosse pecado, mas depois de tudo isso, do povo jejuar, do povo confessar pecados, da leitura da palavra de Deus, isso não tem a ver com a questão cronológica, é porque tem que pregar primeiro para cantar depois, não é essa questão aqui. Mas o povo, os levitas mandaram o povo se levantar para exaltar o Senhor e bendizê-lo, depois que o povo entendeu como é que eles deveriam se prostrar diante de Deus e quem eram eles diante de Deus. Tem como eu pensar, irmãos, à luz desse texto, Pastor Jorge, tem como eu pensar, irmãos, num culto bíblico sem pregação, sem explicação da palavra? Não tem. Como é que um culto bíblico só canta? Não tem explicação da palavra, leitura da palavra. Como se tem um culto bíblico? Para Neemias não tem. Para Neemias não tem. Não existe. Se não tem palavra, não tem Deus glorificado, ponto. Se não tem palavra, não tem Deus glorificado. No verso 5, levante-se e bendiga o Senhor seu Deus de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o teu nome
glorioso, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Agora o povo adorou a Deus. Agora o povo cantou. Se fosse aqui, o povo cantaria Colossenses 1, dizendo: glória a ti, Senhor. Tu és nome sobre todo nome, glória sobre toda glória, louvor sobre todo louvor. Porque o povo entendeu quem era Deus. O povo entendeu, porque o povo confessou seus pecados. O povo se arrependeu e compreendeu que Deus era Deus sobre todas as coisas. E que nós somos miseráveis diante de um Deus tão santo, tão soberano, tão poderoso, tão onipotente, tão onisciente, tão grandioso sobre todas as coisas. Esse é Deus. Não é o Deus Papai Noel da contemporaneidade. Não é esse Deus. Não é o Deus que diante de frases dos homens, eles fazem tudo o que os homens mandam. Esse Deus não existe. O Deus do neopentecostalismo não é esse Deus aqui em Neemias. Para a gente encerrar, eu quero que a gente volte para casa apenas com uma aplicação. Nessa guisa de conclusão, apenas uma, que é muito mais um fechamento daquilo que é nossa exposição. Para o povo de Deus, a principal reforma é espiritual. Não adiantasse levantar essas muralhas, não adiantava ter o melhor projeto arquitetônico em Jerusalém, se o coração do povo de Deus estivesse pervertido. Aprendemos até aqui com Neemias que a reconstrução das muralhas é uma grandiosa metáfora da necessidade da reconstrução espiritual do povo de Deus. Me parece que a reconstrução das muralhas de Jerusalém era um grande símbolo para que a reforma fosse feita no coração do povo. E o povo se reconstituísse com Deus. E eu quero, para encerrar, à luz desse texto, dizer que talvez na nossa vida, assim como esse povo, seja o momento da gente orar diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso de uma reforma espiritual, Senhor. Senhor, eu não leio tua palavra, Senhor. Senhor, eu não tenho prazer de entender tua palavra. Talvez seja isso no coração de muitos de nós. Senhor, eu preciso resgatar, Senhor, o prazer, a satisfação, a alegria de subir e ouvir tua palavra, Senhor. Eu preciso de uma reforma espiritual. Talvez, como esse povo, seja a nossa oração hoje, 16 de março de 2025. E talvez, com essa oração, talvez Deus lhe responda: é para isso que você está estudando Neemias, meu filho. Porque você tem que reconstituir-se. Você tem que ser reconstruído. Você tem que ser reformado espiritualmente.